a gente conversou até agora sobre a questão do esôfago, né? Acho que foi muita coisa que a gente abordou, né? Conseguimos conversar. Bom, em relação ao estômago, né? O que se tem em relação à motilidade desse órgão? A gente tem 4 principais fatores que estão envolvidos com o estômago, tá? É o relaxamento receptivo, são as peristalses, que são bastante intensas no estômago, responsáveis pela digestão mecânica, o esvaziamento gástrico e a limpeza que vai acontecer nos períodos interdigestivos, né? Ou seja, nos períodos de jejum, tá? Então, o estômago, você observa que a motilidade dele, esse controle da motilidade é bastante importante, porque ele lhe dá, né, diversas funções só em você ter funcionamento desse órgão, né? E aí a gente vai ver cada um desses, né, o que é relaxamento, peristalses, esvaziamento e a limpeza. A gente já começou, na verdade, vendo o relaxamento receptivo. Lembra que eu falei para vocês que esse relaxamento inicia lá quando o bolo alimentar está descendo, esôfago, e alcançando o estômago. Então, existe esse estímulo do fundo, e aí que ele mostra, ó, o fundo com a liberação do VIP e do óxido nítrico, aqui nessa região do estômago. Então, facilita para que haja essa expansão e a acomodação desse alimento no estômago. Mas que, além disso, essa figura veio nos mostrar é que a presença de nutrientes lá no duodeno, tá? Tanto a presença de nutrientes, como, por exemplo, lipídios e proteínas, estimula as células a secretar aquele hormônio conhecidíssimo, que é o CCK, a colecistoquinina, e ela pode, ó, estimular, ser processada pelos reflexos vago-vagal longos e acabar induzindo também esse relaxamento receptivo, tá? Então, além das peristalses estimularem essa questão do relaxamento receptivo, esse aumento da acomodação, a gente também tem esse aumento estimulado pela presença de nutrientes no duodeno e até mesmo a presença da distensão duodenal, né? Esse estiramento do bolo a nível do duodeno também pode ser recebido, essas informações estimulatórias, e levar a liberação, né, desses neurotransmissores, seja o óxido nítrico ou o VIP, e induzir também o relaxamento, tá? Então, resumindo, né, esse relaxamento receptivo vai ser importante para a acomodação, envolve a participação de neurotransmissores inibitórios entéricos, né, ali a nível de sistema nervoso entérico, mas também tem um reflexo longo, vago-vagal, né, com a participação do nervo vago e o sistema nervoso central, e que a gente tem os sinais desencadeados por peristalses, estiramento e a presença do nutriente, tá? Então, a gente tem a presença desses 3 fatores. Então, a gente vai ver que existe um processo bastante importante no estômago, que é o esvaziamento gástrico, ou seja, é a participação do conteúdo gástrico, ele permitir essa passagem dele para o duodeno. E essa permissão é dada pelo controle do quê? Do piloro. Então, existe um esfíncter que ele está bloqueando a passagem do estômago para o duodeno. E isso vai ser importantíssimo. Por quê? Porque você faz com que o conteúdo do estômago ele seja muito bem digerido, ele seja muito bem misturado às secreções, degradado, para aí sim você conseguir alcançar o duodeno e tenha, né, uma forma mais efetiva essa digestão, uma forma mais efetiva da absorção do nutriente, você não demande tanta energia de outros órgãos, né? Então, é bastante positivo você tiver um esvaziamento gástrico importante, né, fisiologicamente normal. Mas que fatores estão estimulando esse esvaziamento gástrico, né, para ele ser realmente controlado, né, esse piloro ficar fechado? Então, nós temos vários fatores, né? Então, por exemplo, dependendo do estímulo, você vai ter a secreção de hormônios diferentes. Então, se eu pensar no estímulo da acidez do bolo alimentar, você vai ter qual estímulo? A secreção de secretina. E essa secretina, quando ela vai ser liberada, ela acaba o quê? Também estimulando a contração do piloro. Se eu contraio o piloro, significa dizer o quê? Que eu vou ter
um aumento da pressão desse esfíncter e vou impedir essa passagem, né? E faz todo sentido, se a gente raciocinar sobre esse acontecimento, se eu tenho uma acidez nesse bolo alimentar chegando aqui no duodeno, não é interessante que mais conteúdo chegue, porque eu preciso que aquele conteúdo que acabou de chegar ácido, ele seja neutralizado, ele seja digerido, absorvido, para que haja a permissão dessa passagem, tá? Então, é interessante que haja esse controle do esvaziamento gástrico. As gorduras também estimulam outros hormônios, tá? Quando a gente pensa em gordura, a gente tem a participação da CCK, que é bastante conhecida, outros hormônios como também o GIP, e eles também participam lentificando esse processo do esvaziamento por contração desse piloro, tá? E além disso, né, aminoácidos ou mesmo peptídeos, eles também podem lentificar esse processo. Como eu falei para vocês, a própria gastrina, ela tem efeito também de estimular essa contração do piloro e, consequentemente, você ter esse esvaziamento também lentificado. Então, são vários os estímulos que podem controlar esse esvaziamento gástrico, né? Vocês podem observar, seja a acidez do bolo, seja a presença de gordura ou mesmo de proteína. A depender desse nutriente, vão ser estimulados diferentes hormônios gastrointestinais e esses hormônios vão atuar diretamente nesse esfíncter, levando à contração, e se você contrai, você impede essa passagem, tá? Esse controle hormonal, né, do esvaziamento gástrico é bastante importante, como eu falei para vocês. Só que eu vou ter aqui controle neurohormonal. Então, além de hormônios, o que também pode aqui estar contribuindo para que haja esse controle da passagem? O próprio sistema nervoso, né, como eu falei para vocês, seja ele entérico ou seja ele o nervo vago. Então, há também, além da participação dos hormônios, também a gente tem a participação do nervo vago e do sistema nervoso entérico, modulando essa contração do piloro, tá? Então, a resposta que é intensificada, né, exatamente para tentar controlar de forma cada vez mais refinada esse esvaziamento, para que a gente tenha também uma digestão e uma absorção favorecida, tá? Então, você vê que sempre vocês vão ver ao longo das aulas que a prevalência do controle neural e hormonal estão prevalentes em várias das funções, não só gastrointestinais, mas também nas outras funções fisiológicas do nosso organismo, tá? Então, quando eu falo para vocês essa questão da motilidade gástrica, né, as peristalses que a gente chama, são peristalses essas, muito importantes, esses movimentos gástricos, e bastante efetivos, vocês vão ver o porquê, porque eles tentam ao máximo fazer com que esse conteúdo alimentar, ele seja muito bem, ou ao máximo digerido no estômago, para que realmente partículas menores, elas cheguem no duodeno, para que elas sejam propelidas, aproveitadas, digeridas e absorvidas, né? Então, aqui no caso das peristalses gástricas, né, esse conteúdo chegando aqui no estômago, a nível de corpo, e ele vai sendo, né, transportado pelas peristalses aqui até a região antipilórica, o que acontece é que esses movimentos, eles vão, né, ocorrendo, mas quando eles chegam em direção ao duodeno, eles encontram essa barreira, né, que é o piloro. Isso porque provavelmente esse conteúdo ainda está em partículas grandes, né? E vai precisar ainda continuar o seu processo de digestão. Então, o que acontece é que essa onda de peristalse, ela vai se dissipando até chegar ao piloro, mas outras ondas vão acontecendo mais em cima, né? Ali a nível de corpo do estômago. Então, aqui a gente pode ver representado como B. E aí são peristalses mais fortes, que vão também dissipando. Ora, ele estimula que esse conteúdo vá para regiões mais superiores do estômago, e ora algumas vão mais em direção ao piloro, mas ele ainda permanece o quê? Fechado. Tá? E nisso aqui ele vai se misturando com as secreções, seja enzimáticas, né, no caso a pepsina, e também se debatendo com a parede, estimulando também essa quebra mecânica.
E aí essa passagem, né, dessa peristalse, ela vai se dissipando, até que vem uma terceira onda peristáltica, nessa atividade motora estimulada pela presença do alimento. E ela é muito mais vigorosa. E aí, quando ela vem, né, e vai se dissipando ao longo do piloro, ela vai estimulando esse relaxamento. E esse relaxamento, ele vai ser estimulado, e aí a consequência disso é o quê? Exatamente essa passagem desse conteúdo para o duodeno. Né? Então, passa uma parte para o duodeno, e logo pela concentração, lembra que eu falei para vocês? A presença de gordura, a presença de proteína, a acidez desse bolo vai estimular a secreção de hormônios que vão estimular o quê? O fechamento desse piloro novamente. Então, passa uma parte desse conteúdo. Assim que ele sensibiliza e libera esses hormônios gastrointestinais, você automaticamente, de forma bem rápida até, você tem esse controle novamente do fechamento, né, desse piloro e o impedimento da passagem do conteúdo, né? Que é exatamente essa figura aqui. Então, você fecha novamente e aí você vai ter esse conteúdo aqui para ele ser promovido ao longo do tubo e ser digerido. E aí o que acontece é que o volume que estava aqui, quando ele fecha essa barreira, que é o piloro, retorna o conteúdo. E retorna para quê? Para ser novamente misturado e degradado mecanicamente. Até que outras ondas peristálticas vão sendo, né, formadas e o mecanismo se repita de novo, e de novo, e de novo. Ora contraindo o piloro, ora relaxando, até que esse estômago seja totalmente o quê? Esvaziado. Né? E aí todo esse conteúdo que estava no estômago, ele vai atingir tanto a questão do intestino delgado do duodeno, e vai para o jejum, ilho, e assim por diante, né? Então, geralmente, para você ter um estômago totalmente esvaziado, ele está ali em torno de 3, isso é uma média, tá? Entre 3 a 5 horas, para você ter um estômago com, já praticamente vazio, né? Pelo menos de 3 horas você precisa para você ter um estômago totalmente vazio, mas isso pode variar, pode ser 4, 5, ou até mais, mas geralmente é em 3 e 5 horas. Né? E esse gráfico ele é interessante para mostrar para a gente essa questão desse esvaziamento que ele vai modificar a depender da composição desse alimento. Né? E aí ele vem trazendo para a gente só pela questão da característica física, tá? Então, esse líquido aqui ele não é calórico, tá? Então, aqui só estamos vendo a característica física, hora sólido, hora líquido. E ele viu a diferença em um indivíduo consumindo um alimento sólido e um indivíduo consumindo uma bebida que não era calórica, tá? E aí, o que aconteceu? O que eles observaram em relação ao comportamento da curva de esvaziamento-tempo? Né? Eles observaram o quanto era retido, quanto ficava retido de conteúdo alimentar em relação ao tempo. E qual é a diferença em relação a essas características do alimento, né? A gente observar a diferença, e é bem, né, gritante, que esse esvaziamento, a gente pensa aqui, ó, acabou de se alimentar, que é a 100% da retenção do conteúdo alimentar, a gente pensa no estômago cheio, tá? E ele vai reduzindo aqui no líquido, ó, se for num alimento líquido, tá? E você observa que há uma queda drástica, bem rápida, ao longo do tempo, dessa retenção, ou seja, rapidamente o que estava dentro do estômago, ele vai passando para o duodeno. Isso porque, devido à característica dele, física por ser líquido, que facilita esse esvaziamento. Então, lógico, já é um nutriente, digamos assim, uma substância que não vai necessitar de digestão, nem muito menos seja mecânica ou enzimática. Ela pode rapidamente ser liberada para o duodeno. E isso acontece exatamente de forma bem mais acelerada em comparação a um nutriente sólido. E aí a gente vai ver esse comportamento exatamente nesse gráfico. Se vocês observarem, existe como se fosse um platô, onde durante bom tempo, e ele chama de fase de retardo, cerca mais ou menos de 1 hora, você tem um tônus, um platô, dessa retenção de alimentos, se o alimento for sólido, né?
E o que significa dizer isso? Por que o alimento passa tanto tempo, né, cerca até de 1 hora, para iniciar realmente esse esvaziamento? Isso aqui, essa fase de retardo, que é chamada, ela exatamente está associada ao que a gente acabou de falar, que é exatamente o processo de mistura e propulsão e retorno desse conteúdo para que ele seja degradado em partículas menores. Então, o que eu expliquei para vocês nesse processo aqui, né, que são movimentos de peristalses, em que ele encontra o piloro fechado, ele volta para o estômago novamente para ser degradado, e isso acontece por várias vezes, até ele se tornar em partículas menores, é exatamente o que acontece devido a essa fase de retardo, né? Então, o estômago ele passa mais ou menos 1 hora nesses movimentos de ida e volta de peristalse, encontrando o piloro ainda bloqueado, para que todo esse conteúdo ele seja digerido, ele seja diminuído em termos de tamanho de molécula, para que ele consiga atravessar o piloro, né? Ele estimula esse relaxamento do piloro, atravesse e alcance o duodeno, tá? Essa fase de retardo, ela se dá mais ou menos 1 hora, né? A gente pode observar aqui no gráfico. E aí, após essa fase de retardo, ou seja, esse movimento aconteceu, já foi muito bem misturado, as partículas já estão menores, e qual é a consequência disso? Você tem uma redução drástica dessa retenção, né? Mas não é como o comportamento do líquido, né? Que ela é é uma declinação mais rápida. Você tem a declinação, aí depois ela para um pouquinho, aí depois tem outra e para, entendeu? Exatamente nesses processos de controle do piloro, com que ele vai estimulando ainda que mais partículas sejam digeridas, né? Então, quando a gente pensa numa questão, uma dieta para um paciente, é importante a gente entender também o esvaziamento gástrico, né? Se esse indivíduo, ele tem algum prejuízo a nível de esvaziamento, você tem que entender que a composição dos nutrientes, elas podem influenciar nisso, e isso é importante para você evitar com que o paciente tenha sintomas de azia, até mesmo refluxo, que pode induzir o refluxo, quem tem esvaziamento gástrico retardado, né? Você pode induzir também a outros sintomas que realmente tornam a vida do paciente bem mais complicada. Então, é interessante que você entenda essa fisiologia, dessa diferença de comportamento do esvaziamento frente aos nutrientes, tá? Então, em relação ao sólido líquido, a gente sabe que o líquido geralmente é muito mais fácil esvaziado, mas eu estou explicando aqui para vocês o que acontece, por que fisiologicamente eu posso te responder em relação a isso, tá? Em relação ao esvaziamento gástrico, esse artigo aqui, ele mostra, né, em situações em que esse esvaziamento gástrico é acelerado e, no caso, quando ele é reduzido, né? Quando ele é acelerado, por exemplo, ele observou que quando, né, na 0 hora, no acabar de começar o experimento, ele observava que 2 horas depois, ainda tinha presença somente de 3%, né, de conteúdo a nível de estômago. Então, boa parte, né, até 2 horas, você já tinha esvaziamento quase completo desse estômago, né? Você tem esvaziamento muito mais acelerado nesse indivíduo. E ele mostra exatamente nessa imagem de cintilografia, né, que é um exame que você acaba consumindo esse alimento, não lembro exatamente qual foi o tipo de alimento que eles consumiram, mas você consome junto com uma substância radioativa que emite essa luminosidade, né, no aparelho, e você consegue acompanhar esses movimentos do bolo, né? E ele observou isso nesses indivíduos com esvaziamento mais acelerado, você tinha esse esvaziamento em 2 horas quase completo. Enquanto que indivíduos que tinham, né, esse retardo, então demorava muito mais para esvaziar esse estômago, o que acontecia? Enquanto em 2 horas o indivíduo estava acelerado, já estava quase vazio, o indivíduo que tinha esse esvaziamento retardado, em 2 horas, ainda tinha muita quantidade ainda de bolo alimentar. Somente 8% de esvaziamento do que foi previsto. Então, é uma diferença gigantesca, né? Ou seja, daqui a gente observa que o indivíduo que tem esse retardo de esvaziamento, ele passa muito mais tempo com esse alimento dentro do estômago, né? E isso, sim, pode influenciar
Isso somado, imagina, com a obesidade, né? Ou mesmo outras situações, né? Como essa alimentação rica em pimenta, em café, em chocolate, que induz esvaziamento, relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Tudo isso pode contribuir com o refluxo, né? Esse aumento muito tempo, esse aumento da pressão intragástrica pode estimular também esse relaxamento e o retorno desse conteúdo, tá? E aí todas as consequências que a gente já viu, né, como azia, a erosão, lesão, pode levar ao esôfago de Barreia até o desenvolvimento do câncer. Então, outro questionamento, né, que eu fiz para a gente refletir é que consequências seriam previsíveis em caso de indivíduo com esvaziamento gástrico acelerado, né? Eu comentei com vocês sobre o esvaziamento gástrico do tipo retardado. Mas o que vocês acham que poderia acontecer se esse indivíduo ele tivesse esse esvaziamento acelerado? Quais seriam os prejuízos em relação a isso? A gente até conversou um pouco sobre isso, né, até bastante no começo da aula, que a gente tem um exemplo, como, por exemplo, de indivíduos que têm a cirurgia de estômago, né, onde você tem um prejuízo ali da regulação, tanto neural como hormonal, que poderia estar ajudando para que esse esvaziamento ele ocorra fisiologicamente ali esperado, e você tem essa passagem, né, de forma que não seja prejudicada, né, e que você tenha a digestão bem efetiva. Se você já tem esse prejuízo, esse esvaziamento acaba sendo muito rápido, porque não tem muito tempo ali para esperar, os hormônios não estão muito bem regulados, a regulação neural pode estar prejudicada. Então, a consequência disso é que esse indivíduo, ele vai ter uma chegada muito rápida desse conteúdo que pode não estar nem muito bem digerido, né? E aí, como eu comentei no começo da aula, as consequências disso é você vai ter um aumento da demanda energética de outros órgãos, né? Isso pode levar a lesões também a esses órgãos, como, por exemplo, o próprio fígado, né, para liberar a vesícula biliar, para digestão das gorduras, o próprio pâncreas, que vai ter que liberar de forma muito mais acelerada, né, vai ser muito mais exigido em relação às enzimas digestivas, né, visto que você não tem atuação efetiva lá do estômago, com a digestão das proteínas, né. Então, provavelmente, isso pode gerar o quê? Uma má absorção, tá? O esvaziamento gástrico acelerado, a gente vai ver que ele induz a uma motilidade do intestino mais acelerada. Então, você, consequentemente, vai ter uma redução da digestão e da absorção, porque se você aumenta a motilidade intestinal, você diminui o tempo ali que ele teria para digerir, para ser absorvido, tá? Então, essas seriam as possíveis consequências, né, também no estado contrário, né, que não seja retardado, mas sim mais acelerado. E como eu falei para vocês, existe um processo bastante importante também do estômago, que é chamado complexo migratório mioelétrico, esse aqui, complexo migratório mioelétrico. É uma outra função que tem uma atuação muito importante no estômago, mas que também acontece a nível de intestino, tá? Mas por ela ser bem importante no estômago, a gente traz também na verdade, a gente enfatiza, quando fala em motilidade estomacal em relação a esse complexo. Isso por quê? Porque todos os movimentos que eu falei até agora são movimentos com a presença do alimento. Mas existem também movimentos quando a gente está no período de jejum, né? Ou seja, nos períodos interdigestivos. E esses movimentos em jejum, a gente chama que quem é responsável por isso é um complexo migratório mioelétrico. Ou seja, existe uma atividade motora que ela dura cerca de 100 minutos, tá? E essa atividade motora, ela vai ser importante para quê? Para uma função de limpeza desse trato gastrointestinal. Então, durante o processo da passagem do bolo alimentar, pode acontecer, e é comum, de que resíduos, né, durante essa passagem podem ter ficado. Então, por causa disso, existe a atividade, né, de contração muito efetiva, de contração eficiente, bem potente, tá? Que ela consegue propelir e como se fosse fazer a faxina mesmo do que ficou de resíduos com a direção que eles fazem essa propulsão em direção ao reto ânus, né, para ele ser encaminhado
ora para ser digerido, ora para ser aproveitado ou descartado o que não for utilizado, tá? E aí esse complexo, essa motilidade no jejum, ela tem 3 fases, né? A fase 1, que ele chama de quiescente, são contrações, mas que elas não são eficientes para promover essa limpeza, mas que tem alteração da motilidade, naquele padrão motor que eu expliquei para vocês. A fase 2 são contrações, mas são irregulares, ela não tem essa força de propulsão esperada, né, dessa limpeza. E a fase 3 já não, são contrações mais intensas, mais contínuas, e essa sim favorece para que esse bolo alimentar ele seja propelido ao longo de todo o trato gastrointestinal, tá? E os estudos têm mostrado que o grande, né, estímulo para que haja esse efeito da motilidade é um aumento na concentração desse hormônio gastrointestinal chamado de motilina, né? A motilina é um hormônio que é liberado e estimula as situações, né, em que você tem um período de jejum, mas que ainda há resíduos de alimento, e você tem um estímulo da secreção desse hormônio de forma expressiva, a ponto dele estimular essa atividade motora no sistema nervoso entérico, estimulando as camadas musculares, né, do trato gastrointestinal, especificamente do estômago. Ela é tão importante, né, essa atividade dessa motilina, que tem mostrado os estudos, né, que ela até evita, nessa função de faxina, que haja a formação desses bezoares. É como se fosse o acúmulo de, por exemplo, sementes, cascas de frutas, ou qualquer resíduo que não seja digerido, e eles possam ficar e se acumular devido à falta dessa atividade dessa motilina, que ela é tão importante para evitar o acúmulo desse tipo de resíduos, tá? Aqui do lado, vocês podem observar também aquele mesmo movimento que a gente viu no esôfago e mostra aqui no estômago, onde ele mostra, né, na dosagem da motilina e como é que está a pressão nesse estômago, seja na região fúndica, seja na região do antro, ou seja no duodeno já, né? E ele mostra que na região ali mais, ele inicia, né, quando você está as concentrações menores, ali a nível de 400 picogramas por ml, e ele mostra que com o tempo, quando você está num período de jejum, é que você tem um aumento dessa amostra, né, da quantidade de motilina no sangue, que é correspondente ao aumento das pressões, que principalmente ocorre, como eu falei para vocês, na fase 3. Então, a fase 3, que é a de contrações mais intensas e mais contínuas, foi observado que, tanto no fundo, quanto no antro, como no duodeno, você tem um aumento das concentrações da motilina. E é por isso que ela tem sido associada com essa atividade motora de faxina, né, nesses períodos de jejum, onde você tem um aumento dessa pressão, um aumento dessas peristalses e, consequentemente, esse movimento. Aí, sobre os fatores, né, que influenciam a liberação da motilina, existem vários, né, entre eles, os que se destacam a liberação dessa motilina é a acidificação do duodeno, ou seja, a presença do bolo alimentar ácido a nível do duodeno pode estimular a motilina a ter esse padrão, ajudando essa peristalse intestinal, ou até mesmo do estômago, né? A presença da bile, então a bile ao ser secretada também é um estímulo para a liberação desse hormônio. Nutrientes também têm mostrado efeito sobre a secreção desse hormônio, como, por exemplo, proteína, gordura. Agora, interessante observar é que, no caso da glicose, se você tiver a presença de glicose, você já tem uma redução dessa motilidade, tá? Então, enquanto proteínas e gorduras, elas tendem a aumentar esse processo de motilidade, e você tem, né, essa limpeza sendo ativada, nutrientes ricos, né, você tem uma alimentação rica em glicose, você acaba diminuindo a influência da liberação de motilina, ou seja, você diminui a liberação desse hormônio e, consequentemente, você diminui a questão da atividade motora sobre
o padrão motor complexo migratório mioelétrico. Interessante também observar, assim como os outros hormônios, né, a motilina também, ela participa de outras funções além do trato gastrointestinal, né? Então, como eu falei para vocês, ela tem a sua função muito conhecida, que é em relação às contrações da fase 3 gástrica, que essa ajuda nessa limpeza, além da limpeza no intestino. Mas também a motilina, ela consegue aumentar a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Ela aumenta o esvaziamento gástrico, melhorando nessa questão. Então, inclusive, para quem tem distúrbios de esvaziamento gástrico, uma das terapias é você estimular a secreção de motilina. Você estimula a secreção de motilina, você induz uma melhora do esvaziamento, porque ele ajuda a essa motilidade promovendo o peristaltismo, tá? E causa a inibição da acomodação gástrica, claro, né? Porque o objetivo dela não é acomodar nada, não é relaxar, é sim contrair e promover essa passagem. E olha que bacana, além desses efeitos trato gastrointestinal, também tem outros efeitos fisiológicos, né? Ela tem efeito no cérebro também. Além de realizar a limpeza, ela também tem um efeito no cérebro para aumentar a fome. Então, é similar ao efeito da grelina, tá? Além disso, ela aumenta o esvaziamento da vesícula e também ajuda na liberação da insulina, tem ação até no pâncreas, tá? E no reto, ela acaba aumentando a complacência, né, retal, favorecendo também essa questão da defecação, tá? Então, é interessante observar que esse hormônio, que tem a função da limpeza, né, ele também tem outras funções fisiológicas e biológicas que são importantes também para a homeostase, né, como essa questão da fome, que a gente conversou bastante no primeiro dia de aula, da importância dessa regulação da ingesta alimentar para que a gente tenha uma homeostase energética, né? Então, ela tem sido também utilizada como alvo terapêutico por causa desse efeito, também a nível do sistema nervoso central, a nível de hipotálamo, e também por ele ter esse efeito a nível de trato gastrointestinal, de melhorar a questão do esvaziamento, aumentar a pressão para quem tem refluxo, né? Então, ela tem, para quem tem esse retardo de esvaziamento, também ela acelera o esvaziamento, ela tem vários efeitos também, inclusive até em indivíduos com situações, né, em que se tem um prejuízo da liberação da insulina, também estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. Esse gráfico aqui mostra para a gente, né, essa questão da fome, né, a relação dela com o índice de motilidade, né, como ele mostra aqui, que quanto maior a fome, você aumenta o quê, ó? O estímulo da motilidade, principalmente via o quê? Motilina. Então, ele vem mostrando mais uma vez essa associação, em que, em situações de fome, ela está associada, esse aumento, né, a principalmente também a ter esse efeito da motilina, que é liberada nessas situações e que pode também favorecer o aumento do score da fome, a sensação da necessidade de estímulo da ingestão alimentar, de querer, né, comer, de querer que aumente o apetite. E aí tem várias situações, né, em que você pode encontrar níveis plasmáticos da motilina alterado, né, e aí tem vários deles, né. E aí a gente pensa o quê? Se você tem a motilina alterada, então provavelmente você vai ter um distúrbio de motilidade, né, se ela está totalmente associada com uma atividade motora. Então, você pensa em quê? Em gastroparesia diabética ou uma gastroparesia idiopática, não se sabe ainda a causa, né, a causa desconhecida. Então, independente, né, essa gastroparesia, ou seja, é como se fosse uma desmotilidade do estômago, ela pode sim ser relacionada a essa diminuição a esse distúrbio, né, nessa questão dos níveis plasmáticos da motilina, né. E no caso da obesidade também você pode encontrar essa questão desse distúrbio. Os indivíduos idosos também, eles têm esse prejuízo devido a essa alteração dos níveis da motilina. Ele vem mostrando outras condições,
onde você tem esse nível, né, da motilina, onde ele está tendo algum tipo de alteração, tá? Seja no níveis em jejum, seja na fase 3 da contração gástrica, ou até mesmo nas que eles chamam de flutuação normal, né, onde vai esperar do que é durante os períodos pós-jejum, tá? Então, existem várias condições que a gente vê essa motilina alterada, e uma delas também está envolvida, mais uma vez, a obesidade, que pode estar alterando esse processo e, consequentemente, está facilitando a questão da fome, está facilitando a questão até do refluxo, que a gente conversou anteriormente. E a gastroparesia, que é um dos estudos mais conhecidos, né, em relação à questão do estômago, que é esse esvaziamento gástrico próprio, né, acabei de falar, retardado. Então, sintomas mais comuns é saciedade precoce, antes de vida ele se alimenta, ele passa muito tempo sem a sensação de fome, e ele rapidamente ele se sacia, porque aquilo ali passa muito tempo, né, no estômago, o vazamento dele está lentificado. Então, devido a essa presença também desse conteúdo, tem náuseas, tem vômitos, tem distensão, né, você sente mais distendida, aquela coisa empachada que o pessoal chama popularmente, e o desconforto, claro, a nível superior do abdômen. Existem várias causas, né, as causas a mais comum é realmente causas que ainda não são conhecidas, mas também o próprio diabetes pode induzir a esse retardo no esvaziamento gástrico. Medicamentos como os antiácidos também têm prejudicado essa relação da gastroparesia. E cirurgias, claro, quando se tem uma lesão do nervo vago, né? O nervo vago é um reflexo do sistema nervoso autônomo, que é importantíssimo para o esvaziamento gástrico, ele ter essa eficiência no esvaziamento, né, desse processo. Mas se você tem uma lesão a nível de nervo vago, você compromete de forma muito significativa a mobilidade e esse esvaziamento do conteúdo para o duodeno, tá? Então, são essas situações em que você, por exemplo, aqui ele até colocou como exemplo, né, essa danificação, esse dano no nervo vago, levando a esse prejuízo nesse relaxamento, e aí, consequentemente, você vai perdurar por muito mais tempo esse conteúdo estomacal, né, em comparação ao indivíduo que tem esvaziamento fisiologicamente normal. Esse indivíduo vai demorar mais de 4, 5 horas para poder esvaziar uma pequena quantidade do conteúdo estomacal, né, enquanto fisiologicamente normal você demoraria 3 a 5 horas, e ter 100% de esvaziamento completo, né? Bom, então, até então, eu falei sobre a questão do estômago, né? Toda a parte da motilidade gástrica. E aí a gente entra agora na questão do intestino, para a gente finalizar, né? Intestino, e em seguida a gente já fala de reto e ânus, na questão da defecação. Então, a motilidade intestinal, ela se dá principalmente de duas formas principais, né? Que é o peristaltismo e a segmentação. Como eu falei lá no início, o peristaltismo é esse movimento, né, de propulsão, em que você tem o tempo antes do bolo, um estímulo de contração, e após o bolo, um estímulo de relaxamento. Eu já expliquei para vocês, né, como é que ocorre todo esse controle aqui. E esse peristaltismo é um movimento muito característico do intestino, né? A gente vê ele muito predominante, porque a gente precisa dessa passagem para que a gente tenha a digestão e depois a absorção e a formação das fezes a nível intestino grosso, tá? E a segmentação, que é um outro padrão motor no intestino, que eu mostrei para vocês, lá no início eu falei que são padrões de contrações que acontecem em várias regiões ao mesmo tempo, tá? Então, você tem uma contração aqui, logo em seguida tem outra, logo em seguida tem outra. Mas não é uma contração a nível para bloquear, é uma contração só que estimula, né? Ela faz uma pressão em que o conteúdo que está aqui, ele vai ser disperso para os dois lados. Então, qual é o objetivo desse tipo de motilidade? Não é a passagem do alimento, como o peristaltismo, porque você tem um retorno, né? Aqui, se a gente pensar boca, ânus, né? Você tem
tanto esse movimento para a região do ânus, como também tem que a gente chama de movimento retrógrado, né? Ele retorna para um nível acima, né? Como se fosse a região em direção à boca. Então, a segmentação, o objetivo dela já vai ser o quê? É misturar o alimento. Então, ele tem a necessidade de misturar esse alimento com as secreções. Ele vai ajudar com que você tenha, né, uma maior área de contato desse bolo alimentar com a mucosa intestinal. E aí isso vai favorecer a digestão, vai favorecer a absorção, tá? Então, o grande objetivo da segmentação, os dois, né, grande objetivo, seria tanto para ajudar na mistura com as secreções, como também ajuda na questão da ampliação, né, desse efeito de contato e, consequentemente, da facilitação, digamos assim, da absorção desses nutrientes. Tá? E é interessante observar que essa motilidade intestinal que eu falei para vocês, ela vai ter, sim, a regulação de vários, né, sistemas, como eu falei para vocês, existe o sistema nervoso entérico, o sistema nervoso autônomo e o central participando dessa motilidade intestinal. Aí eu falo intestino grosso e intestino delgado, tá? Mas que também a gente falou até na primeira aula que existe a participação de outros sistemas que estão envolvidos também nesse controle da motilidade. Então, a gente tem também o próprio sistema imune que está lá, que é intrínseco, né, do nosso trato gastrointestinal, e que ele também vai participar modulando, né, ele pode ativar de forma a aumentar essa motilidade intestinal. A gente tem também o próprio ambiente do lumen, ou seja, a presença de bactérias ali, que a gente chama de microbiota, que também pode estimular essa motilidade intestinal. Então, mais uma vez, só para reforçar, né, a importância, a gente fala da regulação neural e hormonal, mas que também existem outros fatores que estão envolvidos nessa regulação, que lá no início eu não coloquei, né, mas aí, aqui eu queria para vocês relembrarem, né, de forma integrativa tudo que a gente viu até agora. Então, tem o sistema nervoso, tem a parte endócrina, mas também tem o sistema imune e tem também essa relação com o ambiente da microbiota. Tá? E aí, a gente fala agora da motilidade a nível de intestino grosso, tá? Então, só para relembrar da anatomia do intestino grosso, tá? A gente tem o seco, onde ele vai, né, ter essa comunicação com a válvula iliocecal, que é aquela válvula que é exatamente, ela vai conectar o ilho, que é a porção final do intestino delgado, com o intestino grosso, nessa região do seco, tá? Então, essa é a região do válvulo iliocecal. Então, o seco, essa primeira porção, logo em seguida nós temos o colo ascendente, o colo transverso, o descendente, o sigmoide, o reto e o ânus, tá? E aqui a gente vai ver mais à frente a presença dos dois esfíncteres, interno e externo, na região anal, tá? Mas aqui é só para a gente relembrar a questão da anatomia, para vocês se situarem, né, quando a gente começar a falar das estruturas. Mas quando se fala de motilidade, como é que acontece na questão do intestino grosso, tá? Existem dois padrões motores bem característicos, que são as austrações e os movimentos de massa, tá? E o que são essas austrações? São exatamente similar ao que acontece na segmentação no intestino delgado. Então, vão acontecer essas contrações, né, exatamente nos áustros, né, que são formados aqui no intestino grosso. E aí, dessa forma, se você contrai certas regiões do intestino grosso, da mesma forma que o intestino delgado, no caso do grosso, como não há digestão, qual é a função aqui das austrações? É exatamente você misturar esse bolo fecal, que agora não é mais bolo alimentar, é um bolo fecal, só tem resíduos que não foram aproveitados pelo organismo, tá? E aí a função agora não é a absorção de nutrientes, é a absorção de água, é o amassamento, a lubrificação, para que você tenha a formação das fezes, né? Esse conteúdo que vem chegando aqui, né, do intestino delgado, o ilho para o seco,
né, através da abertura da válvula iliocecal, você vai ter essa formação das austrações que vai favorecer essa formação, essas contrações para formar o bolo fecal, tá? Ora, ela vai e volta, né? Não tem esse movimento só de passagem, mas sim nesse movimento de ida e volta que facilita a formação do bolo. E aí, um outro movimento que é muito característico, né, e que, inclusive, ele está associado à defecação, é o movimento de massa. E esse movimento de massa, ele acontece de 1 a 3 vezes ao dia, e ele ocorre no colo sigmoide reto. O que significa dizer? Ele vai ser responsável exatamente por grandes extensões de contração. Então, diferente das austrações, que são contrações que formam esses austros, né, e que facilitam essa comunicação de ida e volta, aqui no movimento de massa, não, você tem uma contração em grande porção, de forma contínua, a nível de colo sigmoide e reto, né? E aí, essa força de propulsão é tão forte, né, que vai do colo sigmoide para o reto, que é ela que é responsável pela vontade de evacuar. Então, quando a gente tem o estímulo da defecação, ela se dá graças a esse movimento de massa, né? Quando você tem o estímulo da contração do colo sigmoide e reto, graças ao esse padrão motor, que é o movimento de massa, certo? Existe um reflexo bastante interessante que muita gente, já escutei, né, muita gente comentando, é o chamado reflexo gastrocólico, né? Existem indivíduos que eles têm muita facilidade de ter esse estímulo à defecação ao se alimentar. Tem gente que tem muita facilidade de ir ao banheiro, é só consumir, é um alimento que ele já relata essa facilidade de ir ao banheiro, né? E isso fisiologicamente é explicado, né? Existe um reflexo chamado de gastrocólico, ou seja, se você tem uma distensão no estômago, existem impulsos neurais que são enviados ao intestino grosso, tá? Principalmente a nível de movimentos de massa e que vão estimular essa contração peristáltica propulsiva e que leva a essa massa fecal em direção ao reto, né? E a função do reflexo é exatamente a limpeza do cólon, né? Eu preciso que seja limpo, né? O cólon, que o bolo fecal que esteja aqui presente, ele seja propelido para que você tenha a chegada de novos, né, de novos resíduos, né, de novo bolo fecal que está vindo advindo da digestão e absorção que não foi aproveitada, né? Então, é um reflexo que é eficaz e é importante porque ele ajuda para que esse movimento ele aconteça com a presença no estômago do alimento, exatamente já para avisar para o seu organismo que precisa se desfazer, né, daquele bolo fecal para que mais bolo fecal, material fecal, ele seja produzido e, consequentemente, seja eliminado. E aí o reflexo da defecação de fato, né? Então, o reflexo da defecação, como eu falei para vocês, ele se inicia principalmente com o movimento de massa. Então, esse movimento peristáltico intenso a nível de cólon sigmoide e reto, ele é estimulado para que você tenha esse reflexo da defecação, ou seja, você tem essa necessidade, essa vontade de evacuar. Existem alguns estímulos que facilitam muito para que esse processo de movimento de massa aconteça, né? Como, por exemplo, existe o reflexo que eu já falei para vocês, que é o gastrocólico, é um exemplo desse reflexo de defecação. Mas existem outros também, como, por exemplo, ao você se levantar, quando você acorda, existe também o chamado reflexo ortocólico. O próprio processo de você se levantar também gera reflexos lá a nível de cólon, que induz para que você tenha esse movimento de massa e você também estimule o processo de defecação, né? E aí lembrar que quem participa desses efeitos, né, dessa inervação, quando se fala em nível de cólon sigmoide reto, são os nervos pélvicos, né? A gente está falando de nervo pélvico aqui, nessa altura de
no nível já que a gente já está finalizando o processo do trato gastrointestinal, tá? E aí, é interessante observar que esse bolo fecal, ao chegar no reto, o que ele vai fazer? Ele vai distender, concorda comigo? A presença desse material fecal no reto, ele causa uma distensão, uma pressão, e essa pressão, ela vai enviar impulsos, né, com informação ao sistema nervoso central, que vai estimular o relaxamento dos esfíncteres. E aí é dessa forma que vem a vontade de fato, né, que leva você ao banheiro e que você tem esse reflexo de defecação para que você tenha o quê? A expulsão desse conteúdo que não vai ser nada aproveitado pelo organismo, tá? Então, aqui, mais uma vez, só mostrando para vocês, né, que esse movimento, ele é precedido pelo movimento de massa, e mostrando com outro, né, de outra forma, sem a presença do bolo, mas que vocês vejam a inervação, né, que ela tem essa participação dessas fibras sensoriais nervosas que levam a informação da distensão para o sistema nervoso central, né, nervo pélvico é processado no nervoso central e depois eles respondem com as fibras inibitórias, relaxando o esfíncter anal interno, tá? Então, esse controle do esfíncter anal interno, ele é um controle involuntário, né? Você vê que você tem a participação do sistema nervoso autônomo. O que faz com que a gente, mesmo tendo movimento de massa, a gente não vá ao banheiro a qualquer momento, porque se fosse assim, seria incontrolável, né? A gente teria que, toda vez que sentisse uma vontade de evacuar, teria que correr para o banheiro. O que faz com que a gente tenha esse controle e que a gente tenha, né, um hábito e consiga, né, treinar o nosso cérebro para fazer, né, realizar a evacuação em determinados momentos, é exatamente o esfíncter anal externo, né? Então, esse esfíncter anal externo, onde ele vai receber, aí nesse caso, a gente já tem a participação do nervo motor voluntário, através do córtex cerebral, e aqui você tem a participação de músculo esquelético. Então, você tem sim um controle sobre o relaxamento desse esfíncter. E é graças a esse controle que você consegue fazer essa escolha, né, no momento, no horário em que você vai realizar a evacuação. E em relação aos distúrbios, né, como cada motilidade, eu expliquei também alguns distúrbios que estão associados. Então, existem vários deles. Eu trouxe para você 2 deles, como, por exemplo, o ilho paralítico, né, que é muito comum, é um estado temporário ou permanente de inibição da motilidade gastrointestinal. Então, é um período em que essa região, principalmente do ilho, realmente do ilho, né, ela tem essa inibição da motilidade, você diminui a atividade motora, e a consequência disso é óbvio, né, que você gera dor, gera distensão abdominal e a própria má absorção, porque ali nessa região você vai ter ainda a absorção de alguns nutrientes, né? É bem comum, até você ver aqui, ó, devido a essa desmotilidade do ilho paralítico, esse intestino delgado, você vê uma expressão muito grande, dilatada desse intestino, exatamente devido a essa inibição dessa motilidade, que levou ao cúmulo, né, do bolo alimentar ao longo do intestino delgado. Então, facilmente você vê o intestino delgado em um raio-x, né? E o comum, né, de acontecer esse paralítico é em situações pós-operatório abdominal. Então, é muito comum indivíduos que tenham, né, passado processos cirúrgicos abdominais, eles terem, devido a processos inflamatórios, aos próprios usos de anestésico, você induzir essa supressão da atividade durante um período, né? E aí, com dieta, né, e após o processo de inflamação ele reduzir, é que você vai melhorando esse quadro do paciente. Existem outros distúrbios funcionais, e eu trouxe um que é bastante conhecido, que é a síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome em que você tem, ora, constipação predominante, ora, diarreia, e você pode ter característica da presença dos dois, né? Mas, em suma, ele é um estado de hipersensibilidade visceral. Então, é um indivíduo que ele é hipersensível a estímulos que, para o indivíduo normal, digamos assim, não seria doloroso. Então, o processo, por exemplo, de distensão, que para o indivíduo
fisiologicamente, né, saudável, que não tem essa síndrome, não causa nenhum prejuízo, nenhuma dor, para esse indivíduo já causa dor, já causa inflamação, ele é super sensível a alguns tipos de nutrientes, certo? Então, você tem todo esse prejuízo devido a esses distúrbios de níveis funcionais, né? E aí tem vários, né, estudos em relação a isso, mas só para finalizar, para a gente entender essa relação da microbiota, né, que ela pode sim estar influenciando nessa questão do intestino irritável, onde você tem a participação das bactérias, né? Se você tiver essas bactérias, como a gente fala, né, as maléficas, no que a gente tem a presença da disbiose, você tem uma ativação imune que pode favorecer ainda mais a esse quadro de piora do síndrome do intestino irritável, né? Esse quadro inflamatório vai estar exacerbado, então esse indivíduo vai ter muito mais dor abdominal, muito mais sintomas ou de constipação ou de diarreia, tá? E o que se tem mostrado é que se você tem uma composição de bactérias, mas bactérias essas positivas, né, que a gente fala que são as bactérias benéficas, não positivas no sentido de efeitos benéficos, tá? Aí sim você vai ter a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que podem ativar o teu sistema imune, favorecendo a diminuição, né, dessa resposta inflamatória. E também tem mostrado que os próprios metabólitos da microbiota e até mesmo os ácidos biliares, desculpa, que estão ali, né, sendo liberados no lúmen, eles podem ativar receptores no teu enterócito e ativar essas células chamadas enterocromafins que produzem a serotonina. E essa serotonina foi vista que ela tem essa participação como sinalizadora importantíssima para o sistema nervoso entérico, né? E aí, dessa forma, você consegue modular a questão do músculo liso através do sistema nervoso entérico, que tem essa associação com o músculo liso do gastrointestinal. E dessa forma, no caso da constipação, se você tem uma melhora dessa composição da microbiota, você induz via aumento da expressão, por exemplo, da secreção de serotonina, um estímulo do sistema nervoso entérico para aumentar a motilidade do músculo liso. E se você aumenta a motilidade do músculo liso, consequentemente, você estimula a um processo de atividade motora que está inibido nesses indivíduos com constipação. Então, mais uma vez, mostrando essa associação do intestino com, no caso, a participação da microbiota, com a motilidade, né? E essa repercussão que pode ser bastante deletéria, né, se caso estiver prejudicado, tá?